Fala, gente! Começando mais um pós-jogo do Corinthians aqui no canal Café do Setorista para Botafogo 1, Corinthians também 1, empate do Coringão. E eu quero analisar para você toda essa partida. Cheguei agora de madrugada, né? Cheguei. Vamos lá. Não esquece de deixar o like, tá, gente? Para me ajudar bastante aí. Vou até deixar o incentivo aqui embaixo e fazer essa análise aí para vocês, que é bem importante, tá? Vamos lá. Como eu gosto de fazer nos pós-jogos. Corinthians entrou em campo do jeito que eu falei, né? É impressionante como aqui joga fácil na tática. Eu falei para vocês, com a provável escalação que havia vazado na última sexta-feira, eu disse que o Corinthians jogaria no 4-1-4-1 e acertei até os posicionamentos dos atletas, tá? Só para você lembrar, é o que eu falei na sexta-feira, o que aconteceu no jogo. O Corinthians entra em campo para marcar no 4-1-4-1. Eu avisei que ia acontecer isso. Linha de 4, Léo Maná, tá? Léo Maná, João Pedro, Tchoca, Kaká e Anchileri, ministro da Educação e Anchileri. Entre as linhas, Ranieri, que fez uma partida muito boa, falo para vocês. Ranieri tem saúde física, tecnicamente deixa a desejar, mas não pode ser reserva do Corinthians no meio-campo, porque ele tem saúde física, corre, se entrega. O Ranieri não pode ser reserva do Corinthians hoje, né, somando todos os jogadores de meio-campo. Depois vem uma linha de 4, com Carrídio, aqui aberto na direita, Charles, que eu costumo dizer direita por dentro, Bahia, né, esquerda por dentro, e na esquerda aberto, o Thales Magno na frente, o Romero. Então, ó, Carrídio e Thales abertos, por dentro Bahia e o Charles, atrás da linha o Ranieri e na frente o Romero. No ataque, né, com bola, o Corinthians tá armando sempre com linha de 3, 3-5-2, poucas vezes no 3-4-3. Por exemplo, fazia linha de 3, o Maná ficava junto com os zagueiros, Maná, Tchoca e ministro da Educação. Aí depois ficava o Anchileri, espetava na ala esquerda, o Carrídio trocava de posição com o Charles aqui, para fazer aquela, ou a profundidade do Charles, ou do Carrídio, né, que não fluiu no primeiro tempo, e por dentro os dois volantes. Aí uma hora o Carrídio aparecia dentro da área, outra hora o nosso querido Bahia, enfim. Até vou falar das oportunidades, né? O Corinthians teve 2 oportunidades que saíram dos pés do Anchileri. O Anchileri, para mim, fez uma partida muito boa. Eu acho que o Anchileri tem que ser titular do Corinthians. Eu sei que, né, o gol saiu ali, né, em cima dele, inclusive, mas eu confio mais no Anchileri nos jogos contra o Palmeiras do que o Bidu, tá? E até porque eu me recordo da final do Campeonato Paulista, semifinal e quartas de final, que o Anchileri foi bem. Mas, enfim, não é perfeito, mas para mim ainda é melhor do que o Bidu, confio mais no Anchileri, tá? Agora, o Botafogo faz o gol. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Pelo amor de Deus, eu observo futebol. Sabe como começou o gol do Botafogo? Um lançamento do zagueiro na esquerda, que o Romero foi numa nhaca tremenda. Porque é o seguinte, não é só criticar o Léo Maná. Léo Maná é péssimo, péssimo. Mas eu não sou injusto. Eu vejo futebol. Então eu tô aqui para passar, talvez, algo que ninguém falou ainda para você do pós-jogo. Por exemplo, se o Romero faz um combate de gente viva, que tem vontade, que ainda quer correr e quer jogar, o Corinthians não tinha tomado aquele gol. Cara, ele simplesmente deixou o cara lançar. Simplesmente ele deixou o cara lançar. Aí o Tchoca tem que sair para fazer o combate com o Arthur Cabral, perde o combate, a bola vai parar lá na esquerda, tá? E aí vem o pior. Olha só, presta atenção, porque você deve só... todo mundo, porque tem um monte de papagaio aí, é o Maná, é o Maná. Às vezes o cara nem viu o jogo, é o Maná, é o Maná, é o Maná, é o Maná. Não tô tirando, não tô dizendo que não é o Maná. Mas eu quero te mostrar algumas coisas que ninguém te mostrou. Porque é por isso que o pós-jogo, que você adora o pós-jogo aqui na questão do quesito tático. Primeira coisa, Romero não dá o combate antes do lançamento. Segundo, o Tchoca sai, perde. O Tchoca perdeu várias do Arthur Cabral no alto. Foi difícil pro Tchoca, né? Aí o lançamento vai para a esquerda. Gente, eu quero que você faça esse exercício na sua casa. Pegue o jogo, coloque em câmera lenta. Coloque em câmera lenta e vem aqui comentar. Por favor. O Kaká sai da área andando
volta para a área andando. Nisso, a bola cai lá na direita para o jogador do Botafogo, o Anchileri fecha. O jogador que vem fazer 1-2 aqui, eu não vou recordar os nomes dos jogadores do Botafogo, fiquei focado mais no Corinthians. O jogador do Botafogo que faz 1-2, ele sai da posição lá da marca do pênalti, vem andando. O Kaká tá aqui, ele saiu da área, simplesmente não marcou ninguém, não acompanhou ninguém. Eu quero que, pelo amor de Deus, eu quero que você faça esse exercício. O Kaká, para mim, foi o pior de todos no gol que o Corinthians sofreu do Botafogo. Eu quero que você faça esse exercício. Ele simplesmente sai da área, fica fora da área. Quando volta para a área, ele não tem coragem de dar um combate sequer. O cara sai da marca do pênalti, ele nem liga que o cara tá ali, fica olhando. Os caras fazem 1-2, 2-1 no Anchileri, culpa do Kaká. E aí você vai culpar o Anchileri. Esse Anchileri, essa toma nas costas, a maioria, porque a maioria não entende de bola. Se o Kaká marca não tem 1-2. Sai o cruzamento, o Hugo todo estranho, mas foi uma lambança, né? Começou lá no Romero, né? Preguiçoso, Romero preguiçoso, Kaká preguiçoso. Aí 1-2 em cima do Anchileri, cruzamento, o Hugo que não tá bem, saiu todo pegando, né? Aí o Léo Maná, não preciso nem dizer, tudo que eu tô falando aqui não é para tirar o peso do Léo Maná, tá? Horroroso o Léo Maná. Perdeu aquela bola no alto e o Arthur Cabral faz o gol, porque o Tioca também, inexperiente, em vez de ir no corpo, tenta levantar o pé. Aí gol de cabeça do Arthur Cabral, 1-0 Botafogo. Eu te mostrei em detalhes por que o Corinthians tomou gol, porque se eu sou treinador, eu pego e mostro no outro dia, pego a fita, fita, né? Tô ficando velho falando fita, né? Pego lá as imagens e olha aqui, vamos lá, vamos ver aqui quem errou. Ó, você não deu combate. Você tá marcando quem, filho? Você tá andando em campo. Você simplesmente não marcou ninguém fora da área, nem dentro da área. Você tá andando na jogada. Você deixou o cara antecipar, sair da marca do pênalti para fazer 1-2 em cima do lateral esquerdo, do Anchileri. Pô, vai te lascar, meu irmão. Ó, vai te lascar, meu irmão, esse time, entendeu? Pô, velho, uma preguiça do caramba. Isso prova que não tem elenco. Uma preguiça violenta, uma preguiça realmente do caramba, velho. Sabe, é terrível, meu irmão. Terrível, terrível. Sabe? E por isso que o Corinthians toma um gol. Porque não tem elenco, porque os caras são fracos, meu irmão. São fracos. Romero é fraco, ministro da Educação é fraco. Não tem jeito, os caras são ruins, velho. O Maná é horrível, sabe? E ninguém pode falar, não, desrespeito. Então vou falar de futebol como? Eles vão melhorar? Não dá, meu irmão, não dá. Aí depois o Corinthians nesse jogo aí de 3-5-2, 3-4-3, essa coisa toda que eu já falei para você, o Corinthians, ele simplesmente cria algumas jogadas com o Anchileri. O Bahia, acho que é muito do menino, né? Ficou com medo ali, não chutou, perdeu. Achei o Bahia assim, um jogo comum, não vou também criticar o Bahia, porque, né, enfim, jogou para mim comum, tá? Comum Bahia, não, né? Ficou um pouquinho de medo ali, né? Titular do Corinthians. O Tales também teve uma chance, né? Enfim, o Botafogo dominou o primeiro tempo, tá? Dominou o primeiro tempo, assim, né? Como o Cruzeiro jogou melhor que o Corinthians na primeira etapa também, na rodada. Bom, rapaziada, 2 tempos completamente distintos, claro, porque pensando no derby da quarta-feira, embora o Palmeiras não tenha preservado diante do Grêmio, outros jogadores também, outros times não estão preservando, mesmo tendo compromissos no meio da semana, mas o Corinthians, dependendo, né, das circunstâncias, né, de atletas lá um pouco mais desgastados, o Dorival preferiu preservar. E aí o time ficou muito descaracterizado. Já não tinha o Rodrigo Garro, suspenso, e ele faz muita falta. O Martínez também era uma ausência. Aí você coloca na lateral direito o Léo Maná, que inclusive falha no gol do Botafogo no primeiro tempo, e realmente, assim, cada vez mais insuficiente para tê-lo como uma alternativa na lateral. A dupla de zaga, João Pedro Tioca e o Kaká, porque a titular, no caso, né, é a de Gustavo Henrique com o André Ramalho. Então, nesse jogo, desses dois que eu citei, Kaká e Tioca. Na esquerda, o Angileri, que não sei por que perdeu a posição para o Bidu, e o Bidu até entra no jogo, mas jogando numa segunda linha, no momento do Corinthians até interessante, e aí a troca ela se justificou, dá para dizer assim. No meio de campo, ele colocou inicialmente o Charles, o Ranieri, que fez um partidaço, hein? Que jogo do Ranieri, especialmente no segundo tempo. O Bahia, o menino Bahia, que perdeu um gol
assim, muito da juventude, né? No primeiro tempo, uma das poucas chegadas que o Corinthians teve na primeira etapa, veio um cruzamento da esquerda do Angileri e ele sozinho para chapar, ele recua para o goleiro John. O Carrilho também jogou como titular e jogou 90, né? O Carrilho não tem mais sido titular do Corinthians e ele tá realmente numa rotação abaixo, acho que tá sentindo fisicamente. E aí na frente, o Thales e o Romero. Então é isso, né? No meio de campo, Ranieri, Charles, Ranieri, Bahia e Carrilho. Esse era o meio de campo. Na verdade, assim, você tinha o Charles ali um pouco mais à direita, depois o Carrilho inverteu. O Bahia mais como um jogador mais próximo do ataque, né? Com o Thales e o Romero por lá, que nada fizeram, né? Nenhum dos dois. E o Bahia e o Ranieri, né? O Ranieri como esse jogador ali mais centralizado. Enfim, era um time bem diferente, que acho que nunca jogou junto, então era natural que o Corinthians tivesse dificuldades, mas a postura que eu imaginava, né? Pô, vem a virada de chave depois do jogo contra o Cruzeiro, faltou energia no Majestoso, então, pô, agora vai. E, cara, o Corinthians foi completamente envolvido pelo Botafogo, o Botafogo de David Ancelotti, né? O filho de Carlo Ancelotti, que teve o Matheus Ponte pelo lado direito, assim, assombrando o lado esquerdo defensivo do Corinthians. Teve também o Newton e o Alan no meio, Montoro chegando à frente e combinando jogadas, o Natan Fernandes, ex-jogador do Grêmio, que até saiu machucado, assim, que é muito rápido ali, envolvente. O Joaquim Correa, né? Que é o meia armador, assim, na verdade ele joga um pouco atrás ali do ataque para poder fazer as combinações também. E o Arthur Cabral, que é um jogador que foi tentado pelo Corinthians, mas o Corinthians não tinha 20 milhões de euros para contratar, né? E ele acaba fazendo o gol. E o gol que o Corinthians sofre, que o Botafogo faz, é um gol de triangulação pelo lado direito, né? O Botafogo estava fazendo um 2 dentro da área do Corinthians, estava fazendo o tempo inteiro. Estava envolvendo os jogadores do Corinthians o tempo inteiro. Dentro da área, o gol acontece com o cruzamento. Aí, agora eu acho que é o Natan. O Natan ganha de cabeça, o Léo Maná não sabe nem para onde a bola tá indo. E aí, entre o Choca e o Kaká, se eu não me engano, o Arthur Cabral chega para fazer o gol de cabeça. O Hugo também dá uma vacilada. Mas ali era questão de tempo, gente. O gol até demorou para sair. O Botafogo já tinha chegado algumas vezes, trocando passes dentro da área, finalizando dentro da área. E o Corinthians meio perdido no jogo. O que acontece? O término do primeiro tempo foi a melhor coisa que poderia acontecer para o Corinthians, porque o Botafogo fez um e poderia ter feito mais. Não fez. Eu imaginei um jogo muito mais complicado. Só que aí vem o segundo tempo e aí o Dorival dá aquele all-in, né? Dá uma cartada no pôquer, assim, para fazer o risco altíssimo e poder ganhar o jogo, ou pelo menos reverter a situação que estava, até porque estava ficando difícil, inclusive para o Dorival. Poxa, era o cara que cobrou energia, que cobrou uma mudança de postura e ela não estava acontecendo, mesmo preservando os jogadores. Aí volta o Yuri Alberto, depois de muito tempo. O Memphis vai para o segundo tempo. Ele tira também o Bahia, o menino Bahia, que tinha perdido um gol e também não estava conseguindo se soltar no jogo. E entra o Breno Bidon, que também não fez um bom jogo. Ele tira o Charles para colocar o Memphis, só para vocês terem uma ideia. E aí tira o Léo Maná para botar o Mateuzinho, porque realmente o lado direito ali estava sofrendo muito. Tira o Romero para botar o Yuri. E aí lá na frente ele tira o Thales para botar o Matheus Bidu. Então, o Dorival ele foi ousado nas trocas, é preciso dizer isso. Mas mais do que isso, provavelmente o intervalo foi de muita cobrança. O posicionamento melhorou, né? Até porque você coloca mais qualidade. E aí o Corinthians começou a marcar alto a saída de bola do Botafogo. O Yuri é um jogador que jogou um pouco mais pela direita, ele não jogou de 9. O Memphis foi esse cara mais centralizado, o falso 9, né? Atacando o espaço, mas vindo buscar o jogo. E o Thales ficou pela esquerda, depois o Matheus Bidu entrou por ali. Aí o Corinthians fez uma blitz, né? O Corinthians fez uma blitz no Botafogo, conseguiu roubar muitas bolas, o Yuri até roubou uma reposição de bola do John que o Memphis perde. O Memphis estava até meio disperso do jogo em alguns momentos. Mas quando você coloca esses dois jogadores ali, você preocupa demais a defesa adversária. Porque o Yuri ele tem o facão, ele tem a corrida, ele tem a pressão, ele morde. E aí, como disse o Dorival na entrevista coletiva, isso obrigou muitas vezes o Botafogo na saída de bola a rifar algumas bolas pro ataque. Essa bola voltava pro Corinthians. O Corinthians começou a ter mais controle de bola. O Carrilho, que é um cara que gosta disso, né, fisicamente abaixo, mas ele conseguiu, ele e o Bidon, né, conseguiram ter mais a posse de bola. E aí o Corinthians começou a construir, começou a ter mais a bola no pé, começou a bola chegar
chegar mais no Memphis, mais no Yuri, eles começaram a trocar passes, e aí o Ranieri consegue descolar um passe no espaço, e o Botafogo cede espaços no ponto futuro do jeito que ele gosta. E aí é a falta do ritmo de jogo, né? O Yuri recebe na frente do goleiro, cara, a bola tá no pé direito dele, é só chutar cruzado, ele opta por enquadrar o corpo e chutar de perna esquerda. A gente até brinca que o Yuri acha que é canhoto, né? Porque ele chuta muito bem com a esquerda. Só que ele tentou colocar e ele tirou muito, ele perdeu uma boa oportunidade ali. Mas a gente coloca na conta de um jogador que tá voltando, que é muito importante. E que a falta do ritmo de jogo ela proporciona esse tipo de lance, né? Mas ele foi muito importante no jogo desde que ele entra, porque aí o Corinthians foi outro no segundo tempo, um segundo tempo completamente diferente. O Botafogo ficou encurralado, chegou em assim algumas raras oportunidades, o Corinthians mandou no jogo e digo mais, poderia até ter vencido. O Corinthians criou para poder ter vencido. E aí até que num cruzamento, né? A bola sobra para o Matheus Bidu, ele meio que finaliza mal, o Ranieri ajeita e o Memphis enche o pé e chuta tudo que vê pela frente para fazer o gol de empate, mas esse era um gol que também estava amadurecendo. Se o gol do Botafogo no primeiro tempo, ele foi sendo construído, que a gente via ele acontecer, o gol do Corinthians também dessa maneira. Então assim, o Corinthians mostra que quando coloca o seu time titular, e ainda mais com as peças fundamentais para esse time, hoje o Garro nem jogou, mas no derby a gente espera, na quarta-feira, que os 13 estejam em campo, e aí você já começa a ter uma expectativa um pouco melhor. Quando você tem um Ranieri crescendo, e hoje ele foi super importante no segundo tempo, ganhou dividida, sabe, em posição, isso fez toda a diferença para o Corinthians na postura, na energia. E aí quando a qualidade aumenta, quando você tem os seus principais jogadores, é muito melhor. Ainda falta muito, gente. A gente está falando de um empate, mais um, mas é uma evolução que começa a acontecer. A minha cobrança em relação ao Dorival era essa. Eu estava vendo o time estagnado. O time não ia para lugar nenhum. Aliás, ele piorava. E contra o São Paulo foi o golpe final. Foi aquele 2-0 ali que poderia ter sido muito mais pela maneira como o time jogou. Foi vergonhoso, foi ridículo. Aí quando vem o jogo contra o Cruzeiro, líder do campeonato, vem o Botafogo, um dos líderes também, um time muito qualificado, e 2 jogos, 2 embates